Deixa eu te falar. Para a gente passar para o próximo assunto, eu queria só responder a pergunta aqui do nosso amigo Alexandre, José Alexandre. Ele está perguntando se a gente acha que o Encruzilhada merecia um remake com algum outro final, talvez. Eu acho que seria. O filme é legal, como o Márcio falou, ele envelheceu bem. Faz tempo que eu não o vejo, mas eu tenho uma lembrança boa do filme. Mas eu acho que sim. Eu acho que vai. Nesse caso, eu acho. Eu sou muito reticente em remakes, tá? Mas nesse caso eu acho que não faria mal, não. O Sabe que eu que, que pensei você. nisso hoje? Eu pensei É, nisso hoje no remake, eu acho que era um filme que merecia um remake, é, assim, ó. Por mais que o filme do Walter Hill, cara, ele tem ótimos momentos. Ótimos momentos. Eu acho que, na verdade, ele não soa aquele músico. Em poucos momentos ele soa um filme caricato. Em alguns. O final, que eu vi alguém comentou aqui que acha legal. Ok. Eu acho que realmente é bacana como espetáculo, como é. filme, como. Na época Mas eu gostei muito também. Mas vamos lá, no Juke Joint, aquele tipo de duelo não ia rolar nunca, né? Vamos lá, se a gente fosse pensar da forma como é um duelo de blues, Sim, e aí tentando sim, ser fidedigno, né? Mas com enfim, é uma certeza, com opinião minha, certeza. né? Não, eu entendo vocês dois. Eu entendo o que você está falando, principalmente que eles chegaram a gravar um outro duelo mais condizente ao blues, né? Que eu fiquei com muito interesse e vou assistir lá no teu blog. Mas eu lembro muito perfeitamente que para um garoto adolescente que estava descobrindo ali a música e tudo, foi muito bacana, assim, Exatamente. Não, ele é um barato. assistir na época. O que nós fazíamos, eu me lembro que nós gravamos o filme, porque não tinha na trilha sonora. Esse duelo não tem na trilha sonora. Nós gravamos em Não tem, cassete não e tem. reproduzia aquilo. Pô, que legal, o Steve Vai, o solo, papapá, não sei o quê. E Mas, era o Steve enfim, Vai. O Steve Vai na época era badaladão e tal, né? É. é isso aí. Agora, uma coisa, Sal, que é interessante, que eu ia até falar de documentação, né? Porque a dificuldade de se registrar a história do Robert Johnson e de outros desses primeiros bluesmen dos anos 20, 30 é simplesmente simples, assim. A história dos excluídos, do pobre, ela não é bem documentada, cara. É simples assim. É. Eu me lembro de fazer um. Eu fui uma vez contratado, 2008, 2009, não me lembro, um dos dois. Fui contratado para fazer um livro sobre a história da cachaça artesanal. Cara, assim, o que mais você tinha eram lendas sobre a origem da cachaça, do nome, pinga, isso, daqui. Mas, cara, por que era difícil você trazer a história real? Porque, cara, era feita por escravos, entende? Escondido, ou seja, o pobre e tudo, sempre vai ser difícil você registrar, E entendeu? você sabiam que, por exemplo, o whisky de milho, que era o whisky que eles bebiam lá, que é o Jim Beam e o Jack Daniels. Eu tenho a biografia do Jack Daniels. É a receita de um escravo, cara. O Romero matou a charada. O uísque de milho é a receita de um escravo que foi reprisada, que virou aquilo que a gente bebe como Jack Daniels ou Jim Beam hoje. Então, enfim, realmente eram esses caras, essas figuras anônimas que de alguma forma criavam essas fórmulas, né? E aí é difícil, o registro é sempre escasso. Eram pessoas que estavam a uma geração apenas da escravidão, então, ou seja, os sobrenomes deles foram apagados quando eles vieram da África. São pessoas, então, que é difícil você traçar uma genealogia, família. Muitos nomes eram autoconcedidos, né? Freeman, Pennyman. Cara, olha até o sentido desses nomes, né? Como é que era. Você está falando do Mississippi, Ku Klux Klan, a religiosidade negra era apagada. Quando você vai entender até essa história do diabo, a gente pode até falar um pouco de encruzilhada, de como que isso aparece nas religiões afro, também do Brasil, e lá dessas tradições caribenhas, né, e do sul dos Estados Unidos, de voodoo, de hoodoo, né, de hoodoo, né, que era o que dizem que o Robert Johnson se envolveu nessa época ou não. Mas, ou seja, é tudo uma história que hoje é um termo que está na moda, né? Mas eu não gosto de falar como todo mundo está falando, que fica um discurso padronizado, né? Quando alguém vira e fala já o patriarcado opressor, eu já desligo, já não quero ouvir. Eu já ouvi. Desgastam, né? Desgastam a expressão, o termo. Eu também eu Mas concordo. mas invisibilizados, né? Ou seja, eram pessoas invisibilizadas. Você está falando, ele fez sucesso. Cara, ele fez sucesso em pocilgas do sul dos Estados Unidos nessa época, entendeu? Não é que ele ganhou dinheiro, fez sucesso. É os Juke bars que a gente está falando, Juke joints, ou seja, de você fumar um baseado, tomar um uísque baratérrimo num lugar assim à margem da cidade. Então, é a história muito de um sujeito
que estava completamente à margem a margem da margem. É a margem da margem, porque já era de uma comunidade negra, já é a margem. Mas ele estava à margem desta comunidade negra. Sim. Ele também não estava ali na igreja, ou era um fazendeiro, ou era um cara que seguia uma cartilha de comportamento que se dizia minimamente aceitável para um negro daquela época. Não, então ele estava à margem da margem. Então, e tem outra coisa, Romero, o preto que tocasse blues estava mais à margem, porque ele era renegado pelos próprios irmãos. Porque era música do diabo, não era música da igreja, entendeu? Isso era muito difícil para eles. Ainda tem essa questão, né, que a opressão nos Estados Unidos ela tem elementos muito singulares, né, que você retirou dos negros até os instrumentos. No Brasil, a gente tem os tambores. Nos Estados Unidos, não. Nem tanto que eles fazem harmonias com vozes. Nesse livro aqui, ó, Blues People, do Leroy Jones. Indico demais esse livro, porque ele fala exatamente isso que o Romero está falando, que é o fato de que essa tradição oral norte-americana tem a ver com que eles eram impedidos de batucar. E aqui no Brasil, ao contrário, isso era permitido, né? Isso, de alguma forma, mostra essa tradição percussiva do negro brasileiro e a tradição vocal do negro norte-americano. Exatamente. Por exemplo, você tem uma ideia, Sal? Eu tenho uma tia assim, do coração, né, como uma mãe de criação para mim, a tia Glória. Tia Glória, ela é do interior de Minas, ela era pobre do interior de Minas, de uma família de meeiros, ou seja, que recebiam... Enfim, você sabe o que é isso. Ela é registrada que ela nasceu no dia 4/4 de 1944. Só que tem um problema no registro da tia Glória, que a irmã dela, que é pelo menos uns 4, 5 anos mais nova que ela, não sabemos quanto, também é registrada no dia 4/4 de 1944. No mesmo dia. No mesmo dia. Cara, população pobre, de interior, sinceramente, nessa época... Um descaso, né? É um descaso completo. Ou seja, o pai dela chegou lá nessa época, porque senão ia talvez receber uma multa por não ter registrado, registrou as 2 filhas no mesmo dia, o cartório simplesmente fez isso, mesmo ela sendo bem mais velha. A gente não sabe a idade dela. Cara, eu não estou falando de Robert Johnson, estou falando da tia Glória, que está aqui viva até hoje. Nós não sabemos se ela tem 77, 81, 82 anos. Sim, a gente não sabe a idade real dela. A gente não sabe, a gente não sabe o signo dela. A gente não sabe... Né? A gente não tem esse tipo de dado, cara. Porque é assim. Imagina o que era o Robert Johnson, mano. É muito triste. É isso. Deixa eu falar para vocês. A gente tem já participou aqui da live um amigo que eu fiz conheci através do Márcio, né, que é o Oli Júnior e tudo. Ele tem um trabalho de blues ali no Rio Grande do Sul muito bacana. Ele entrou aqui na live agora, está assistindo aqui com a gente, sempre participa aqui das lives. E ele gravou um depoimento para a gente, ele falando do Robert Johnson, e depois eu queria complementar com a opinião de vocês, eu também vou dar a minha ali, porque, além disso tudo que nós já falamos, né, se existem ainda alguns elementos que me fugiu a palavra, mas assim, alguns elementos que reforcem o porquê da figura do Robert Johnson ainda ser tão onipresente na história do blues. Vamos aqui ouvir o vídeo que o Oli gravou para a gente. Salve, rapaziada ligada no canal Pitadas do Sal. E aí, Sal? E aí, Mr. Gwings, Romero? É um prazer estar participando de mais uma live desse canal que acabei me tornando fã em meio à pandemia. Bueno, Robert Johnson entrou na minha vida via pessoal do rock and roll, mais especificamente do rock britânico, né? Eu já estava escutando bastante Rolling Stones, Yardbirds, The Animals, Beatles e tal, aquela invasão britânica. E na época, começo dos anos 90, eu me tornei mais fã dos Rolling Stones. Então, acabou que, como a maioria das pessoas apreciadores do rock, acabou
se deparando com a cultura blues via esse pessoal que tomou uma dimensão pop, né, no mundo. E aí os Stones gravaram Love in Vain, que é um clássico do Robert Johnson, Cream regravou Crossroads. Paralelo a isso, eu via, de vez em quando passava na sessão da tarde na TV, o filme A Encruzilhada, Crossroads, né, com o personagem principal Ralph Macchio, o ator do Karate Kid, que era um guitarrista que estudava música clássica, mas que era apreciador de blues, e como uma das lendas se tornou popular, o Robert Johnson gravou 29 músicas e ficou aquela coisa, alguém largou assim como lenda urbana, né, de que ele teria uma 30ª música, e o filme se desenrola através disso aí. O personagem porque quer achar a 30ª música perdida do Robert Johnson. Me fissurei por esse filme, acabei encontrando aqui o LP do filme, né? E aí, paralelo a isso, encontrei esse LP aqui também, do Robert Johnson. É um álbum duplo, que tem as 29 canções dele, algumas até com 1 ou 2 takes, né? Esse livro aqui foi fundamental para mim também, da Lama Fama, que aqui tem um capítulo especial do Robert Johnson, mas dá um geralzão no blues. Isso aqui na época, no início dos anos 90 também, saiu nas bancas de revista, vinha em fascículos, Mestres do Blues. Tu comprava um fascículo, por exemplo, um fascículo aqui, ó, e vinha um CD. E aí um dos primeiros que eu adquiri foi justamente o do Robert Johnson. A partir daí comecei um aprendizado em relação ao blues, mas bem fissurado assim no Robert Johnson. E quando eu comecei a tocar, que eu fui me deparar com a complexidade do fazer musical dele, né? Muito em relação àquele formato de tocar que ele fazia as notas agudas paralelas com as mais graves, o que não é uma coisa muito comum, assim. E ele tinha uma técnica muito apurada para a época também, né, dos anos 30. Se pegar ali discos e músicas do Son House, que é contemporâneo, Charlie Patton, Skip James, esse pessoal aí, a gente percebe que o Robert Johnson tem uma puxada, né? Oscilando sempre essa coisa do slide também, nas notas agudas, com o bordão ali. E isso, no decorrer da execução da música, assim, isso se torna, dentro de umas, assim, exige um treinamento e tal, né? E por aí eu fui me debruçando em cima, percebi que quase tudo do Robert Johnson meio que foi pedra fundamental para o blues contemporâneo e para o rock. Robert Johnson é uma das figuras principais do blues rock de todos os tempos, né? E ainda tem essa coisa toda mística dele, lendária, sobre o pacto com o diabo, e isso atrai muita gente, né? Essa questão espiritual. Pelas letras dele se percebe também uma crônica sobre o tempo em que ele viveu, né, nos Estados Unidos. Tem muita coisa da cultura afro, do voodoo, também dessas coisas das mandingas, dos pactos, né? Tem muita coisa das desavenças amorosas, aquela coisa sempre do blues, né? Uma melancolia, e o cara sempre tentando se reerguer, apesar de toda toda a falta de possibilidade social da época, né? Enfim, Robert Johnson é uma lenda e extremamente importante, eu diria até fundamental para mim e para a cultura pop do século XX. Valeu, rapaziada. Até!